A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Sabe aquela casa que você sonhou, aqueles móveis fantásticos? É aqui, ó, Palácio Móveis e Decorações. Você não pode perder essa grande oportunidade de deixar sua casa linda, hein? Aí para sua casa ficar linda, olha só, essa namoradeira, essas duas poltronas em veludo, gente. O toque aqui, olha, é delicioso. Na cor Tiffany, estilo retrô. Isso vai arrasar na sua sala. Aí você dá aquele toque especial, olha só. Essas almofadas exclusivas, aliás, a namoradeira e as poltronas exclusivas aqui do Palácio. Você só vai encontrar aqui. Dá uma olhadinha que ambiente lindo para você fazer sucesso aí na sua casa, hein? Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa. Olá, estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para fazer aquele programa que tanto agrada aos nossos telespectadores e nos faz feliz. E, gente, sempre tentando trazer temas inéditos e convidados especiais. Hoje, né, eu não vou falar nosso convidado, vou falar nosso amigo que está aqui com a gente, porque é uma pessoa muito querida, não só como colega de profissão, mas como amigo mesmo, de verdade. E eu falo, além de tudo, eu sou sua fã, né? Hoje estamos recebendo a presença do Dr. Sidney. Quanto tempo todo mundo deve estar em casa falando, nossa, quanto tempo que eu não vejo o Dr. Sidney. É o Dr. Sidney mesmo, Dr. Sidney pediatra, que está aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho mais com as crianças, um pouquinho mais com os pais das crianças, e como ele mesmo diz, né, os avós, né, e tudo mais. E quem estiver em casa, como sempre, vai poder participar, vai poder mandar sua pergunta, ou simplesmente deixar registrado um abraço, né, aquele alô para o Dr. Sidney, pelo nosso telefone, né, o 3656-4147, e pelo nosso WhatsApp, olha lá, o 992200357. Então, liguem pra gente, participem. Hoje nós vamos fazer um programa bem dinâmico, falando das crianças, falando um pouco de pediatria e, à medida do possível, atendendo o que for solicitado por vocês, que são os grandes responsáveis do sucesso do nosso programa. Mas vamos dar as boas-vindas ao doutor. Doutor Sidney, mas muito obrigado mesmo de coração. O senhor não tem noção de como a gente fica feliz quando o senhor aceita nosso convite e vem até a TV Direta. Obrigado pelas suas palavras. Mais uma vez estamos aqui tentando responder os questionamentos, tanto seu como dos telespectadores. E nós estávamos com saudades, viu, doutor?
Então, gente, ó, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre pediatria, né? As pessoas que quiserem participar, nós estamos à disposição. Até um pouquinho antes de começar o programa, eu estava conversando com o Dr. Sidney, que nossa cidade, né, Mococa, tem um índice de internação na pediatria muito pequeno. Às vezes a gente vai na pediatria, tem 3 crianças, 2, quando muito assim, a gente vê 4, 5 crianças, que é a raridade, né? E isso é muito bom, a gente ver tão poucas crianças internadas, né? E eu ainda falei para ele, por que será que acontece isso, né, doutor? É verdade. Mococa é uma cidade privilegiada e isso reflete a qualidade de atendimento fornecido pelos pediatras da cidade, que mostram que quando você tem uma enfermaria de pediatria que não é muito utilizada, ela é bem utilizada, não é muito utilizada, significa que a população está tendo uma boa assistência ambulatorial, não havendo necessidade de hospitalizar crianças como antigamente era feito com muita frequência, e também por não existir assim uma quantidade apreciável de pediatras na cidade e nem uma eficiência da saúde pública no município. Hoje, com o sucesso dos ambulatórios nos diversos bairros e com os diversos consultórios pediátricos, isso foi possível dar a assistência que as crianças necessitariam, bem como as campanhas de vacinação feitas frequentemente pelo Serviço de Saúde do município e aliado também ao incentivo médico pelo aleitamento natural, o aleitamento materno. Isso tudo vem diminuir em muito o número de necessidade de hospitalizações das crianças de Mococa. E na pediatria, eu acredito, como todas as outras especialidades, mas a palavra-chave é a prevenção, né, doutor? É verdade. É cuidar bem da criança, alimentá-la de maneira correta, uma assistência psicológica eficaz, a vacinação, fazer com que a criança não fique doente. O senhor deve ter muita experiência nisso, de crianças que muitas vezes chegam até 7, 8 anos, 10 anos de idade, sem nunca ter tomado medicamento, doutor? É frequente. Não digo assim medicamentos, mas, por exemplo, antibióticos. Uhum. Na clínica privada, são inúmeras as crianças que nunca utilizaram antibiótico, né? Mas não é raro, às vezes, eu atendo muitas crianças de outras cidades vizinhas e vejo muitas vezes crianças com meses de idade tratando de infecção de garganta. Eu quero que alguém me mostre uma criança de meses de idade tendo infecção bacteriana do orofaringe. Eu não vejo, eu vejo doenças virais. E é frequente mesmo, às vezes tem uma doença muito comum em pediatria, que é a Roséola infanto ou exantema súbito. A criança tem febre prolongada, elevada, chegando a mais de 39 graus Celsius, e vai em algum médico que receita antibiótico para a criança. Na evolução dessa doença que eu mencionei, a febre durante 2, 3, 4 dias acaba a febre e pinta o corpo. Às vezes ela está tomando um antibiótico e a mãe liga para o médico e fala assim, pintou o corpo, deu alergia. Ele fala, é alergia do antibiótico, e acaba tomando um segundo antibiótico, quando na verdade não precisava haver, não haveria necessidade de tomar nenhum antibiótico. Então, quanto a esse ponto, nós estamos bem servidos em Mococa, porque os pediatras da cidade estão bem orientados a respeito dessas situações, e receitar antibiótico como se fazia, e se faz ainda por esse Brasil afora, é um verdadeiro absurdo. O Ministério da Saúde também tornando obrigatório a receita de antibióticos, isso também ajudou muito a redução do número de prescrições desse medicamento. De primeira, a pessoa que deu antibiótico já ia na farmácia, né? Acha que antibiótico é para tratar febre. Antibiótico é para tratar doença bacteriana, e não para tratar febre.
Febre você tem que descobrir qual é o motivo pela qual a criança apresenta febre, né? Às vezes a criança está com febre muito tempo, febre muito prolongada, e a gente não encontra nenhuma razão justificável para dar antibiótico. Às vezes surge lá uma artrite idiopática juvenil, né, uma colagenose dessas qualquer, às vezes uma doença maligna, uma leucemia, e que não haveria necessidade nenhuma de você mascarar a doença, embora nenhuma das duas seriam mascaradas pelo uso de antibiótico, elas iam se manifestar mesmo. Né? Mas é muito comum a criança ter tosse, né? Ainda mais assim, nessas variações climáticas que a gente vê, né, doutora? E vai ao pediatra, está com tosse, está com febre, convencer que não vai dar antibiótico. É complicado muitas vezes, não é? Você tem que ter uma boa argumentação para justificar. Eu uso muito linguagens populares, frases feitas, mas que têm um forte apelo. Por exemplo, o diabo criou o catarro e Deus a tosse, né? Então, falando que a tosse é um mecanismo de defesa e que nem às vezes você tem que sedar uma tosse, né? Uma tosse seca, irritativa, não deixa a criança dormir. Existem medicamentos que podem minorar esse sofrimento da criança, né? Mas na maioria das vezes a tosse é uma tosse produtiva e que você deve até ajudar na eliminação da secreção catarral da criança. Né? E como a água é importante para uma criança? Verdade, né? Outra coisa boa, você às vezes fala para uma mãe que a criança está com muita tosse produtiva, você dê água, é o melhor xarope que tem. Você mantém a criança bem hidratada, e isso a secreção vai ficar mais fluida e vai favorecer algo que a natureza está fazendo, que é a tosse, para você jogar fora o que está lhe fazendo mal. Doutor, no seu dia a dia você já deve ter visto muita receita de xarope, né? No caso do pai, né? Uns colocam mel, outros colocam laranja, mas você sabe que tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para fazer um xarope caseiro à base de mel e limão. Tá? E eles justificam, mostrando que o mel é demulcente, ele refresca as vias aéreas e ajuda na eliminação da secreção catarral, né? E o limão é fonte de vitamina C. Gente, quem estiver assistindo e quiser participar do nosso programa Saúde, nós estamos à disposição para receber tantas ligações de vocês como o Zap, né? Olha lá o nosso telefone e o nosso WhatsApp, né? O 992200357. Outra coisa, Eliana, é que de número de internações que nós estamos falando pouco aqui na cidade, é o número de gastroenterites, né? As infecções intestinais, que hoje em dia se denominou chamar de virose, né? Tem uma certa razão, porque a esmagadora maioria das gastroenterites, das infecções intestinais, são causadas por vírus. Esse controle muito bom, a hidratação oral, praticamente a gente não interna mais uma criança hoje com desidratação para fazer reidratação venosa. A reidratação oral resolve a maioria desses casos. Né? Antigamente a gente via tanta criança desidratada, não sei se em tempo de residência, né? A gente tinha sala de reidratação oral, sala de reidratação endovenosa, e eram muitas crianças, né? As condições sociais melhoraram de tal magnitude que isso é coisa mesmo de país subdesenvolvido, né? Quer dizer, nós ainda chamam um país em desenvolvimento, mas nós ainda somos um país subdesenvolvido. Mas, graças a Deus, a melhora da alimentação em geral ocorreu, o número de médicos nas cidades, haja vista, quando eu cheguei em Mococa, só existia um pediatra. E eu fui o segundo pediatra. E de lá para cá nós já somos um número grande, nós somos acho que 9 pediatras hoje em dia na cidade. Bom, vamos começar então a responder as perguntas para os nossos telespectadores. Eu vou abrir o programa de hoje com o Chico Enfermeiro. Vamos mandar um abraço para o Chico,
está sempre participando do nosso programa, Chico. Ó, muito obrigado, viu, pela sua ligação. Diz que ele nem sai de casa de quarta-feira, sabe? Porque ele precisa assistir o programa Saúde. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o tema, né, e os doutores. E eu gostaria de saber do doutor Cid, doutor, por que usa tanto bezetacil nas crianças? Eu tenho dó, porque é um negócio que dói muito, né? E será que não tem outra opção quando uma criança está num quadro infeccioso? Tem que ir nessa injeção tão dolorida? Bom, o bezetacil é uma penicilina, né? Foi o primeiro antibiótico descoberto, né, pelo Alexandre Fleming, e ele continua a ter uma eficácia muito acentuada no tratamento de diversas enfermidades em pediatria. Não só em pediatria, mas também em clínica médica. Mas não é tanta a prescrição de bezetacil. Hoje em dia, a maioria dos médicos, quando receitam um antibiótico para infecção de garganta, uma amidalite, que geralmente, na esmagadora maioria, ela é causada pelo estreptococo beta-hemolítico, não existe estreptococo beta-hemolítico resistente à penicilina. E se você pode dar uma injeção que vai corresponder aos 10 dias de antibiótico terapia oral, é melhor que você faça o uso do bezetacil. Você poderia usar outras penicilinas, como a penicilina procaína, mas você teria que dar injeções diárias durante 10 dias. Se você fosse usar a penicilina cristalina, teria que dar de 4 em 4 horas durante 10 dias. Ou então utilizar derivados da penicilina, como a amoxicilina, que você daria por boca durante 10 dias. Existe também a penicilina oral, a penicilina V, que você daria também por 10 dias por via oral. Então, hoje em dia, o uso do bezetacil, ele diminuiu mais significativamente, a ponto de que, com esse aumento grande de casos de sífilis, ficou faltando bezetacil no mercado, penicilina benzatina no mercado, que hoje já está voltando, embora os números de sífilis continuem aumentando, e é uma doença que está emergindo numa quantidade fantástica por completo descaso das pessoas que não estão se protegendo contra HIV e não estão se prevenindo contra a sífilis por falta de uso do preservativo, né? Então, doença sexualmente transmissível não é só a gonorreia, não é só o HIV, e tem muitas outras que são o cancro mole, hemófilos do Crey, tudo isso são doenças causadas por via sexual. Então, usar o preservativo é uma coisa fundamental nas relações sexuais. E tão tranquilo hoje a pessoa que quer pegar um preservativo, todas as unidades de saúde têm na recepção uma cestinha. Por exemplo, a pessoa sai à noite, assim, né, e, sei lá, esqueceu o preservativo, na UPA, na entrada da UPA, tem lá, a pessoa não precisa nem consultar nada, ela entra, já pega o preservativo e vai embora. Então, quer dizer assim, está sempre à disposição, sempre à mão, né? Não tem desculpa para a pessoa não se prevenir, ela tem que acreditar que essas doenças existem, né? E na primeira vez pode se contaminar, né? Às vezes a pessoa pode falar, foi uma vez só, né? E achar que não vai se contaminar. Então, isso que o Dr. Sidney falou, né, da importância da bezetacil no tratamento da sífilis e a necessidade da gente acreditar que essas doenças existem, e muito, e a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que... Mas resumindo para o Chico, enfermeiro, é dizer que o número de aplicações de bezetacil, ele diminuiu drasticamente. Isso tem razão em relação àquilo que nós mencionamos inicialmente, o melhor preparo dos médicos em procurar detectar qual é a causa da febre, que muitas vezes a criança tomava bezetacil para tratar doenças virais cujas não respondem à aplicação de bezetacil. Então, a melhora da qualidade do atendimento pediátrico por pediatras e não por clínicos gerais
Isso veio diminuir muito as aplicações de injeção de penicilina benzatina. Então, põe um pouquinho de anestésico lá junto, né? A dor diminui bastante. Mas vamos lá, ó. A Lucimeire e o Paulo, lá da São Domingos. Gostaríamos de mandar um grande abraço para o Dr. Sidney, que cuidou muito bem dos meus filhos. O André hoje já tem 17 anos e o Pedro está com 10 anos, doutor. Muito obrigado, Paulo e Lúcia. Eu gosto muito deles e tenho uma amizade muito grande. E quem deve estar mandando abraço para eles hoje lá é o pessoal de Campo Verde. A dona Odete também já ligou, que está assistindo. Quer mandar um grande beijo, um grande abraço para o senhor, que ela gosta demais. A dona Odete já vivenciou com um dos netos um quadro de febre prolongada. Um dos netos dela, que eu não vou mencionar o nome, ele ficou mais de 2 meses com febre. E eu depois pedi para dividir a responsabilidade com um grande infectologista que infelizmente faleceu, o Dr. Calil, e ver o caso, né? E ele falou para ela assim, ó, qualquer dia desse a febre acaba, joga o termômetro fora, e depois passou mesmo. E dá um abraço para a Cristina, para a Silvinha, para todo o pessoal de lá. Mas vamos lá, ó. Boa noite, doutores. Uma pessoa anônima. Gente, quem não quiser se identificar, tudo bem. Mas lembre-se, quem mandar via WhatsApp, que a gente não tem o contato de vocês, tá? Mande o nome, assim, na hora que vocês terminarem a pergunta. Ó. Boa noite, doutores. Doutor Sidney, qual a idade certa para tirar a fralda de um bebê? 2 anos. Com 2 anos, recomenda a retirada de fraldas, né? Não só fralda, mas chupeta e mamadeira também, né? Então, toda criança é errado fazer a retirada antes de 1 ano e meio. A idade recomendada é a partir de 1 ano e meio, mas eu sempre falo 2 anos, porque 2 anos é uma idade fácil, a criança já está falando, já entende, já compreende a sensação de evacuar, quando as fezes chegam no reto, que exerce uma pressão sobre o reto, aquela sensação de vontade de evacuar, ela já consegue se expressar e geralmente fala para a mamãe, cocô, mamãe. E aí já fica mais fácil de fazer o treinamento. Existe um livro da coleção do Braselton que chama Tirando as Fraldas. Para quem tiver alguma dificuldade na retirada de fraldas, eu aconselho que leia esse livro. É um livro que custa barato, pode comprar pela internet. Coleção Braselton, Tirando as Fraldas. Ó, a Maria Luísa Lopes Gomes e a Júlia Lopes Gomes também mandaram um WhatsApp pra gente. Obrigada para vocês. E um beijo para elas. Ela diz, doutora Eliana, Mococa tem um dos melhores pediatras do Brasil. Não desmerecendo os outros médicos, mas gostaria de deixar meu relato. Você sabe, Maria Luísa, que eu sempre conto essa história aqui, que eu já contei uma vez, né? Que um dia eu estava conversando com uma pessoa de São José do Rio Pardo e falei assim, nossa, mas vocês estão assim, mas vocês têm um deputado, né? Um deputado de São José do Rio Pardo. Eu falei, mas vocês têm o doutor Sidney, né? Ela falou, tudo bem, né? Eu falei, não, então a gente fica com o doutor Sidney mesmo, vocês ficam com o deputado. E foi uma comparação, achei muito... engraçado. Mas vamos lá. Olá, doutora Eliane e doutor Sidney. Meu nome é Mônica. Estou aqui assistindo o programa e gostaria também de tirar uma dúvida, porque eu tenho um baby, doutor, de 8 meses. E ela não dorme, mas dorme muito pouco. Chega a acordar umas 6 vezes à noite. De dia, dorme somente uns 10 minutinhos. Ela não toma leite materno mais. Eu estou muito cansada, com crises de enxaquecas frequentes. O que eu posso fazer para ela dormir, doutor? Existe alguma medicação, algo será que eu estou fazendo de errado? É uma pergunta um pouco difícil de responder, porque você necessitaria de muitas informações. Eu aconselho, sinceramente, que ela vá ao pediatra que a atende
e procure verificar junto com ele se existe algo que está ocorrendo ali naquela criança, ou se ela apresenta algum problema, se o desenvolvimento dela é normal, se ela se alimenta bem, se o ganho de peso, de altura, o perímetro cefálico, se tudo está dentro da normalidade, e ver a curva ponderal dessa criança, e para você poder verificar o que está ocorrendo. Tem algumas coisas que alguns livros escrevem, tem um livro que chama assim, do pediatra aos pais. E lá dá algumas orientações relacionadas ao sono da criança. E eu verifiquei que essas orientações que são dadas lá nesse livro, elas estão também num livro muito famoso em pediatria, que é o Tratado Nelson de Pediatria, que provavelmente ele retirou essas informações do Tratado do Nelson. Mas que eu não concordo muito com aquilo, não. Porque ele fala o seguinte, que é para deixar a criança chorar e não ir lá pegar a criança. Olha, vê se está acontecendo alguma coisa, não tem nada, e volta. E aí ele diz assim, o que eu vou falar é o que está escrito. Nunca pegue a criança. Deixe chorar, porque se você pegá-la, você estará ensinando-a que se ela aguentar firme no choro, reticências, vocês estão perdidos. É assim que está escrito no livro. Mas eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que isso aí pode agravar mais a situação. E conversando com alguns psicólogos, eles também não concordam com essa atuação. Eu, diante de um caso que eu vejo que a criança é absolutamente normal, que ela não tem nenhum problema, a gente tenta orientar a mãe a não deixar a criança dormir de dia. Pior é que a mãe, às vezes, algumas vezes fala, mas não dorme nem de dia nem de noite. Então, às vezes fica difícil, e que às vezes você precisa de ajudá-la com alguma medicação temporariamente. E de preferência não utilizar psicotrópicos inicialmente. Pode até, eu já encaminhei algumas crianças até para neuropediatras e foi receitado nitrazepam para a criança dormir. Mas eu já tinha esgotado o meu arsenal de orientação e de medicamentos que eu pudesse orientar essas crianças. Mas tem jeito, porque, você vê, a mãe já está com crises de enxaqueca, não dorme à noite. Às vezes a relação né? dela, por causa da situação dela, está difícil. E isso aí, essa relação mãe-bebê fica um pouco conturbada, né? E talvez os dois precisassem de tratamento. Ela de prevenção da crise de enxaqueca, de prevenção das crises de enxaqueca, e a criança de uma orientação, ou às vezes até de alguma medicação para ajudá-la temporariamente a dormir. Logo nós estamos falando de insônia de criança, e aqueles pais que pegam a criança e levam para o quarto e colocam no meio, né? Tem muitos pais que ainda insistem em dormir com a criança na cama, né? Isso está errado, e às vezes crianças grandes, né? Isso pode erotizar a criança de uma maneira inadequada, atrapalhar o seu desenvolvimento, né? Não é adequado. Quando uma criança está doente, que a mãe fica preocupada, eu até acho louvável ela levar um colchonete e deitar na cama, deitar no chão, ao lado da cama da criança, né? Mas nunca levá-la para a cama, que está completamente inadequado. Então, vamos lá. Liguei, né, porque gostaria apenas de cumprimentar o Dr. Sidney, meu querido pediatra, e agora da minha filha, Ana Júlia. É um verdadeiro privilégio ter um profissional tão inteligente, dedicado e estudioso cuidando de minha filha. Um grande abraço, somos suas fãs. Ana Amélia Lomônaco. Muito obrigado, Ana Amélia. Um beijo para você. Olha que legal, né? A mãe e a filha, né? Já, a dupla já. Filha do meu amigo Kleber.
Um abraço para o Dr. Sidney. Fui paciente dele e hoje tenho 46 anos. Só que você não deixou seu nome. Nós vamos ficar, então, na curiosidade. Quem será você, né? Mandou um WhatsApp para a gente não tem o contato. Mas valeu a ligação, né? Mas que bom, sinal que eu estou bem, né? 46 anos, eu estou em Mococa há 43, né? 44, né? Dia 17 de setembro de 74. Eu vou completar 44 anos de Mococa. 17 de setembro. Olha, o dia do aniversário da minha filha. E dia 23 eu comecei a trabalhar no consultório. Puxa vida, bastante tempo ainda. É. Mas vamos lá. Minha filha tem 1 ano e 2 meses. Nasceu com um sopro de 2,5 milímetros no coração. O médico falou que chama comunicação interventricular do tipo muscular, sem repercussão hemodinâmica. Os médicos dizem, doutor, não ser nada, para eu não me preocupar, que isso não é nada grave, pois quase não se ouve o sopro. Mas qual a sua opinião? É o que os médicos falam. Tem que fazer acompanhamento pelo menos anualmente, porque pode existir até de fechar, mas sendo muscular, eu acredito que não vai ter problema nenhum, mas tem um problema. Se fizer tratamento de canal, se fizer algum procedimento cirúrgico, a criança tem que fazer prevenção de endocardite bacteriana. Então, está tudo certo. Tudo que o médico comentou com a senhora, a gente assina embaixo. Deixa brincar, uma vez que não há repercussão hemodinâmica. Daqui a 1 ano faz outro ecocardiograma e vê como é que está a situação. E se houver alguma repercussão, certamente o médico vai orientar qual é o procedimento a fazer. Aliás, eu quero aproveitar para fazer um elogio, um autoelogio, um elogio para o meu filho, o Alexandre, né? Que agora ficou na mídia, né? lá no Rio de Janeiro, na Rede Globo, na Bandeirantes, por causa dos 2 transplantes efetuados no mesmo dia, transplante cardíaco, que ele agora trabalha no Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro, né? Então foi o Rio estava parado por causa dos tiroteios nas diversas vias, né? E houve uma colaboração gigantesca da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né? E eles conseguiram trazer o coração em tempo hábil para transplantar 2 pessoas, uma criança e uma jovem. Puxa, será que um dia teremos o privilégio de tê-lo aqui no programa, hein, doutor? Lógico. Um dia que ele vier aqui, uma quarta-feira, eu te ligo. Olha lá, hein? Olha que eu tenho testemunho. Vamos lá, ó. Boa noite. Queremos deixar um grande abraço para o Dr. Sidney. Fala que é a Tuti, a Maria Angélica, a Laís, a Luísa e o Léo. Certo. Um abraço para eles também, viu? Então, a turma toda ligando aí, doutor. Boa noite. Sou o Milton Jacinto, lá do COAB 2. Estou ligando só para mandar um parabéns pelo programa de hoje. Tá? Muito obrigado. Ó, quem tem 46 anos e falou que o senhor é pediatra deve chamar Eliana. Olha só, a xará minha. Mas vamos lá. A Cida da Vila Carvalho, doutor, disse que ela tem um filho. Mas o filho dela está com 31 anos já, mas desde os 5 anos ele começou a desenvolver peito de pombo do lado direito. Diz que o lado direito é maior que o lado esquerdo, deve ser do tórax, né? E até hoje ele tem dor nisso. Faz exame, dizem que está tudo sempre normal, que isso não é nada, que não necessita de cirurgia. Mas desde os 5 anos percebi isso no meu filho. E ela gostaria de saber se isso... Realmente, às vezes, quando a criança tem uma cardiopatia congênita, o lado esquerdo, que é onde normalmente se localiza o coração, pode ficar mais abaulado, a caixa torácica ali. Embora o peito de pombo, ele é mais o meio que fica, né?
Não é um lado, ela mencionou aí o lado direito. Então, para ser tipo cardiopatia, deveria ter uma destrocardia, ou seja, o coração, em vez de ser à direita, é do lado esquerdo, que isso ocorre, embora raramente, mas ocorre. E, na verdade, talvez até o aspecto psicológico de ter essa alteração torácica, a pessoa fica achando que pode ter algum comprometimento interno, mas se até hoje radiograficamente não se demonstrou nada, não deve ter problema nenhum. Agora, quanto ao pectus excavatum, que é o tórax para dentro, também chamado tórax de sapateiro, esses às vezes necessitam intervenção, porque pode prejudicar, inclusive, a fisiologia respiratória, né? Certo. Então vamos lá. Outro que ligou para a gente foi o seu Décio Pinheiro, né? Liguei para deixar um forte abraço para o Dr. Sidney, que sempre foi pediatra dos meus filhos. E parabenizo pelo ótimo médico e ótima pessoa que o senhor é, doutor. Obrigado. Um beijo para a doutora Eliana. Estamos todos assistindo o programa. Um abraço, seu Décio. O seu Agnello também ligou para a gente, seu Agnello Gomes. Um abraço, seu Agnello. Obrigado pela ligação, viu? Ligou para mandar um grande abraço para os doutores. Tive 9 filhos e sei como é importante cuidar e educar os filhos. A mensagem do programa de hoje é muito boa. Verdade, né? Se tem 9 filhos, 9 pessoas do bem, 9 pessoas que são úteis para a comunidade, foram com certeza muito bem cuidados, né? Eu gostei do complemento que ele fez na descrição, educar, né? Então, não é só você prover cuidados de saúde para crianças, tem que dar cuidados de educação também, né? Veja que essa população do Rio de Janeiro, que agora está sob intervenção lá militar, isso tudo ocorre por falta de educação, né? Então, as famílias tiveram, antigamente a mãe ficava muito em casa, mas pelas dificuldades de ganhar a vida, teve também que sair de casa para trabalhar por sustento, e com isso as crianças ficam sendo cuidadas por uma filha mais velha ou por vizinhos, e com isso a criança não tem uma educação familiar satisfatória e começa a ganhar presente de traficante, e o dinheiro fica mais fácil sem dar duro na vida, então acaba não tendo uma família na verdade. E quando a gente dá educação, saúde, boa alimentação para a criança, a gente certamente terá um cidadão melhor posteriormente, né? É aquela história que quem ama cuida, né? E quem ama educa, né? E educar as crianças para que a gente tenha uns adultos realmente de valor, né, doutor? Mas vamos lá, ó. Boa noite, doutora Eliana e doutor Sidney. Através dessa mensagem, gostaria de mandar um forte abraço ao doutor Sidney. Aos 29 anos, doutor, meu filho Carlos Eduardo teve complicações em questão da hepatite e outra doença. E como consequência, ele ficou em coma durante 5 dias. Sou-lhe muito grata por tudo que o senhor fez pelo meu filho. Um grande beijo da Angélica Aparecida, do Francisco Garófalo. O senhor não vai lembrar desse? 29 anos, né, doutor? Nós vamos dar um descuido. Mas tudo bem. Você não sabe a memória que eu tenho. Eu sei. Anormal. É a memória, assim, e o senhor sabe que a memória, quando ela tem um envolvimento emocional junto, ela é mais firme ainda, né? Quando, além da cognição mesmo, ela tem o emocional junto, né? Aí que é fixa mesmo a memória. Verdade, Então, o fato da gente fazer e ter um sentimento acoplado no que está fazendo, né? Às vezes eu encontro determinadas moços e moças na cidade e às vezes falam, lembra de mim e tal.
Eu falo, sinceramente, não me lembro, porque vocês crescem, vocês ficam completamente diferentes, né? Aí eles mencionam um fato, né? Ah, eu andei com 2 anos, lembra? Ah, sei quem é você, João Pedro, como é que vai e tal, né? Aí, o outro que eu achei muito interessante, ele levou o filho à consulta e foi um dos primeiros casos dessa doença que eu atendi na minha vida aqui em Mococa, né? E aí eu fiz o diagnóstico, mandei para São Paulo para fazer a cirurgia, né? E aí eu falei, e quem é você? Aí, em vez dele falar o nome dele, ele falou assim, eu sou Hirschsprung. Que é a doença de Hirschsprung, né? Ele falou o nome da doença dele. Eu achei maravilhoso aquilo. E lembrava direitinho de toda a situação, né? Porque são casos raros que a gente não vai esquecer de forma alguma. É verdade, assim, às vezes a gente pode até esquecer da fisionomia da pessoa, mas com certos detalhes a gente não esquece, não, né? E tem um menino aqui em Mococa, ele está muito bem, graças a Deus, mas ele tinha um personagem, um indivíduo que trabalhava na Rede Record de televisão, chamava Randall Juliano. É a única criança que eu conheci na minha vida que chamava Randall Juliano. Eu nunca vou me esquecer do Randall Juliano, entendeu? E ele aqui de Mococa. De Mococa. É porque é uma criança que a gente lembra bem porque ele foi dado como morto, né? E eu e uma enfermeira chamada Sinira, nós investimos na reanimação dele e houve um resultado muito bom, né? Tanto é que ele está aí, né? Está por aí. Está por aí. Quem sabe ele está nos assistindo, né? Pode até Como ser. que é o nome, doutor? Ué, você vai esquecer? Randall Juliano. Estou pedindo para repetir, porque quem conheceu o Randall Juliano vai falar, é ele. Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma ligeira impressão que ele é Boaventura. Ah, é? Randall Juliano Boaventura, não tenho certeza. Mas vamos lá. Boa noite, doutor Sidney. Gostaríamos de agradecer o senhor por todo o carinho que tens com a nossa filha, a Maria Clara. Agradecemos e pedimos a Deus sempre pela sua vida. É a Letícia Codogno e o Miguel. Muito obrigado. Queridos doutor Eliana e doutor Sidney, quantas saudades sinto daquelas consultas com meus filhos no seu consultório, doutor. Fico feliz por termos médicos como o senhor em nossa cidade. E imagino quantos bebês o senhor já cuidou, quantas mães desesperadas o senhor já acalmou, quantos casos delicados conseguiu decifrar, quantas vitórias. E com certeza quantos momentos tristes o senhor já teve. Mas tenho certeza que esses aconteceram porque era vontade de Deus. Sou a Silvia da Marpim. Estou te mandando um beijo. Muito obrigado pelas palavras deliciosas. E ele diz assim, doutor Sidney, o Tiago já está no 3º ano de medicina. Peço a Deus que ele seja um pouquinho do senhor. Pois assim já será um ótimo médico, né? E temos novidades da nossa família. A Mariana, a filha da Cris, está grávida. Quanta alegria! Em breve o senhor conhecerá o nosso bebê da família. Fique com Deus, obrigada por tudo. Um grande abraço de toda a minha família. Isso aí é que é muito bonito. Sabe que essas crianças que eu vi há tantos anos atrás, hoje já são mães, né? E pais. Eu acho isso uma coisa maravilhosa na minha especialidade de pediatria, né? Como eu estou vivendo, muitos já viveram e outros viverão brevemente, né? Os pediatras mais jovens do que eu. Mas isso é uma gratificação dentro da nossa especialidade. E outra coisa, o que faz para o filho da gente é muito melhor do que o que faz para a gente. Quantas vezes o senhor deve ter ouvido falar assim, eu queria que essa dor estivesse em mim, não no meu filho? Não é? E por isso que eu falo assim, que o pediatra é um médico diferenciado, né? Ele tira a dor do filho da gente. E eu falo assim, como mãe, eu sempre falo que quando a gente tem um filho, né, a gente fica mais frágil, né? Porque tudo que acontece no filho dói da mãe. E o que o pediatra faz não tem preço mesmo. E pior é quando o pai ou a mãe não pode
fazer nada para resolver uma situação que não tem solução, não é? Às vezes você depara diante de alguma enfermidade que você faz o diagnóstico, você orienta, fala qual é o prognóstico, mas na verdade você não tem uma solução de cura. Isso é a coisa que mais me deixa sofrendo atualmente como pediatra, é isso, viu? É muito triste para um pediatra perder uma criança, né? É triste perder, mas conviver com a família, com uma coisa que não vai ter solução e vai ter uma vida prolongada, isso aí é bem triste, bem triste. E é triste você dar a notícia também, porque a gente vê a tristeza na face dos pais, né? E você vai falar mentiras? Não vai falar. Você tem que falar, infelizmente, a verdade. E a verdade, às vezes, é muito dolorosa para que um casal suporte o diagnóstico definitivo do caso, né? Mas vamos lá. A Irma Michelin, acho que é Michelin, mãe da Mônica. Doutor, o senhor se lembra do hemangioma da Mônica Michelin Alonso? Lógico que lembro. A Irma, ela e a família ficava extremamente preocupada com aquele pequeno hemangioma na face, sabe? E hemangioma na face de uma menina, qual família que não fica preocupada, né? Então eu falei assim, vai desaparecer. Mas eram muitos familiares assim, dando impressão. E um dia o pai da Mônica foi falar comigo, e aí eu contei toda a história, como é que ia evoluir aquele hemangioma. Ele falou assim, Torcídio, nenhum parente meu virá mais aqui no consultório falar a respeito desse hemangioma. E nunca mais ninguém foi falar a respeito do hemangioma. Então, ela vamos falar assim, o senhor lembra dele? Então, hoje, doutora Mônica tem 40 anos, e ela está ligando para agradecer ao senhor, porque o senhor foi muito importante na vida dela. E manda um beijo para a doutora Eliana, estamos adorando assistir o programa. Perguntar para ela do hemangioma, se ele ainda está lá. Olha só, 40 anos, hein, doutor? Uhum. Faz tempo, né? Boa noite, meu nome é Simone, sou a mãe da Gabriele. Doutor Sidney cuidou muito bem dela também. Ela teve uma convulsão por febre. Doutor, queria te agradecer e pedir para Deus que te abençoe demais, todos os dias. Muito obrigado. Convulsão febril também é algo que assusta muito. Demais, né? Demais. A impressão que a pessoa que assiste uma convulsão é muito triste, né, doutor? Oliane, eu tenho quase certeza que eu sou pediatra por causa de convulsão febril. Eu estava dando plantão num hospital em Petrópolis e tinha um médico assistente. E na hora do almoço, ele foi almoçar, chegou a criança com convulsão febril e uns 10 parentes juntos, né? Aí o enfermeiro logo botou um oxigênio na criança e saiu correndo para chamar o médico, né? E a crise já estava praticamente cedendo ali. E aí ele chegou, aí eu pensava em fazer em doenças infecciosas e parasitárias. E aí eu falei assim, ó, certamente um dia eu vou ter um vizinho que vai ter uma criança, essa criança vai ter uma convulsão febril, vai levar lá, eu vou falar que eu não sei o que eu vou fazer. Então, aí eu acabei fazendo pediatria, viu? Você sabe que eu sempre brinco com os pais, eu falo assim, gente, é muito pior para quem vê. A pessoa que vê fala, pronto, perdi meu filho. Vai morrer. Vai morrer, não vai voltar, né? É realmente assustador, né? E o conselho maior que eu dou é para não sair desesperado de automóvel, furando tudo que é farol e vindo a 180 por hora, que é mais fácil matar a família inteira do que acontecer alguma coisa com a criança que teve a convulsão, né? Eu sempre falo para os pais também que a convulsão é uma doença autolimitada. A criança vai voltar. O perigo, assim, se tiver em cima da casa, tem uma convulsão e cai de lá. Né? Sozinha dentro de uma piscina, né? Mas caso contrário... E outra coisa, as pessoas tinham muita mania, né, de puxar a língua, bate nas costas, joga para cima. E o pior de tudo, dá água para tomar, né?
Isso é Aí a é que vai pior aspirar. coisa que pode se fazer, né? Né? Lembrar sempre, deitar a cabecinha de lado, ficar calmo. Agora, se vê que é uma crise prolongada, tem que correr mesmo, procurar ajuda, né? É verdade. Doutor Sérgio? Mas vamos lá. Mas, em geral, quando chega no hospital, não está sem crise. A maioria. Uma pessoa também que mandou aqui, não deixou o nome, vamos falar assim, nosso telespectador anônimo, pergunta assim, doutor Sidney, qual a importância da vacina da meningite ACWY? Essa é uma vacina que surgiu, não tem muitos anos não, e é importante, como toda vacina é importante, porque ela vai proteger contra 4 tipos de meningococos. O meningococo A, que é o meningococo que costuma ocorrer em epidemias, o meningococo C, que atualmente é o mais prevalente no Brasil, o W e o Y, que não é muito comum aqui no Brasil. Existem casos, mas não é muito comum. Mas como nós estamos globalizados, existem muitos casos desse nos Estados Unidos, na Arábia Saudita. Tanto é que naquela guerra do Golfo, muitos soldados americanos adquiriram meningite W e Y através de contágios naquela região, na guerra do Golfo. E é importante fazer. Essa vacina pode ser feita com 2, com 4 e com 6 meses, e depois um reforço depois de 1 ano, e a partir daí de 5 em 5 anos. Ou então, se você fez pelas unidades de saúde a meningococo C, 2 doses, depois de 1 ano você faz o reforço, em vez de fazer a C, faz a ACWY, e aí faz de 5 em 5 anos. Tem uma outra vacina de meningite meningocócica também, que é do meningococo B, que você pode fazer com 2, com 4 e com 6, e mesmo se já passou dessa idade, pode fazer 2 doses com 1 ano de idade, por exemplo, sempre com intervalo de 60 dias. É uma vacina que ainda está extremamente cara. Ela deve estar custando cada dose hoje em torno de R$700, tá? O que é muito caro para a população brasileira. Quando o senhor está falando de vacina, nós não podemos deixar de falar da febre amarela, né? Que faz parte do calendário, né? Faz parte. Né? Muitas vezes as pessoas chegam com as crianças, né, que quer fazer um reforço, tá com medo, agora, devido a tantos casos de febre amarela que infelizmente está tendo no nosso país, né? E a gente podia passar essa mensagem para os pais que têm os filhos com a vacinação em dia, que podem ficar tranquilos, né? Ficar tranquilos. A Rita, da Santa Rosa. Parabenizo o doutor Sidney. Doutor, há 45 anos o senhor cuidou do meu irmão, que estava com hepatite. A Rita disse que ela trabalhava na Santa Casa. E o doutor a chamava de Irmã Rita. Desejo-lhe muita saúde, doutor, para o senhor, para a sua família. E fico muito feliz em saber quantas crianças o senhor já ajudou. O senhor lembra da Irmã Rita? Lembro, sim. E aproveitando e falando já acho que 2 pessoas falaram sobre hepatite, né? Por exemplo, a hepatite que essas crianças tiveram é hepatite A. A hepatite A, hoje em dia, no sistema de saúde, o posto de saúde faz uma dose só com 1 aninho de idade. A SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, recomenda 2 doses, 6 meses depois da primeira dose. Então, quem tiver a oportunidade, faça numa clínica privada a 2ª dose da vacina contra a hepatite A, que embora é uma hepatite mais branda, mais benigna, embora exista um caso até de hepatite fulminante por A, mas o importante é que você fique bem imunizado. E a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda 2 doses. A mesma coisa para varicela. Varicela, para quem não sabe, é a catapora.
O centro de saúde faz também a primeira dose. Está junto com aquela tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. A Sociedade de Imunizações também recomenda que se faça uma segunda dose de 3 até 4 anos depois. Mas deveria fazer 2 doses da vacina contra a varicela. Ó, a Áurea, vó do Arthur, né? Ela diz o seguinte: estou mandando um grande abraço. Arthur Anacleto. Quero mandar um abraço para o doutor Sidney, para a Célia e para toda a sua família, doutor. O senhor cuidou de todos os meus filhos. E eles hoje já têm mais de 30 anos. Mas agora o senhor cuida do meu neto, que está com 2 anos. Sou-lhe muito grata. Desejo tudo de bom para o senhor e para a doutora Eliana e para o doutor Vanderlei e toda a equipe que fazem hoje um ótimo trabalho na saúde. Vocês são os anjos de Mococa. Um abraço para a senhora, dona Áurea. Muito obrigado, viu? Obrigado pela parte que me toca. E a minha também. Mas vamos lá, ó. Outro telespectador anônimo, né, que não deixou o contato aqui pra gente, diz o seguinte: doutora Eliana, esse programa é excepcional. Parabéns pela iniciativa e pelo empenho nesse programa. A população mocoquense agradece. O senhor sabe que esse programa já tem mais de 15 anos, doutor? Não é verdade? É 15 muito anos. tempo, não é? Quantas informações foram passadas aqui, né? E, de certa forma, isso também tem importância na saúde das crianças em Mococa e, em geral, né? Porque muitas informações aqui a pessoa capta, procura uma ajuda médica precoce, né? E aí a gente não tem esses casos absurdos, né? E eu acho assim, as pessoas podem ligar, participar, né? Como não precisam deixar o nome, não deixar nada. Uma coisa anônima, né? Então eu acho que acaba passando uma informação. E eu fico tão feliz quando eu, assim, eu encontro com alguém, assim, na rua, e as pessoas falam: você sabe que só tirou uma dúvida minha, né? Eu aprendi algo e mudou a minha vida. De vez em quando a gente sempre tem essas atitudes. Eu falo assim, e a mídia é muito importante, né? Principalmente a televisão, né? Onde a pessoa não só escuta, mas ela vê, né? Então eu acho assim que a televisão é a imprensa mais completa que tem, não é verdade? E ela tem que ser usada para isso, né? Eu acho que a TV, a Mococa tem um privilégio de ter uma televisão, são raríssimas as cidades que tem, e uma televisão que eu acho que cumpre o seu papel nisso, né? Eu falo assim que vocês que estão em casa nos assistindo, tenham sempre a certeza que o meu prazer de vir aqui é muito maior ainda que o de vocês. É muito bom a gente poder passar as informações, né, e transmitir algo a mais. Mas vamos lá, o Mauro também ligou para mandar um abraço para o Dr. Sidney. Ele falou que ele é filho do linguiça encanador. Né? E que em 1974 o senhor ajudou a salvar uma vida, doutor. E essa vida hoje sou eu. Sou-lhe realmente muito grato. Obrigado. Bom, cansou, doutor? Não. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Né? Gostei também. Eu gostaria de deixar, então, mais uma vez aqui registrada meu carinho, minha admiração por esse trabalho, né? A gente vê, assim, que hoje em dia tantos médicos novos, mas a gente precisa manter a humildade de saber que a gente precisa estar sempre estudando, né? E a relação médico-paciente, o carinho de fazer as coisas de coração mesmo. Eu sempre falo que eu tenho uma admiração muito grande, que realmente sou fã, e brinco muitas vezes com o Dr. Sidney, quando às vezes ele internava alguma criança e pediu uma avaliação para mim, eu falava: nossa, ganhei meu dia. Vou fazer uma avaliação lá junto ao Dr. Sidney, né? Mas eu gostaria, até em nome de todas as pessoas que estão nos assistindo, se a gente pudesse fazer um pedido que existisse muitos e muitos doutores iguais ao senhor, porque infelizmente hoje a gente vê que a medicina não é mais como antigamente, né?
Mas a gente tem que acreditar no comprometimento, a gente tem que acreditar que as pessoas têm e devem trabalhar para o próximo. E eu vejo isso no senhor, tá? Então, eu gostaria de registrar mais uma vez aqui, doutor, meu muito obrigado. E o senhor vê que quando a gente vem aqui, o senhor tem muitos fãs mesmo, né? Muitas pessoas todas ligando, mandando um abraço, né? E eu deixo aqui registrado o meu abraço especial para o senhor, né? Muito obrigado, Vera. Eu também agradeço as suas palavras gentis, amigas, e espero ter colaborado com o programa de hoje, prestando alguma orientação. Se uma pessoa aproveitou alguma coisa, eu já me sinto bem recompensado pela minha vinda aqui. E agradeço as palavras de todas as pessoas que enviaram mensagem de amizade e carinho com a minha pessoa, e eu espero ainda durar mais uns 40 anos aqui. Ai, se Deus quiser. E a todos vocês que ligaram, participaram, gente, ó, um beijo no coração, fiquem com Deus. Muito obrigada, Dr. Cid. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais, e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Sabe aquela casa que você sonhou, aqueles móveis fantásticos? É aqui, ó, Palácio Móveis e Decorações. Você não pode perder essa grande oportunidade de deixar sua casa linda, hein? Aí, para sua casa ficar linda, olha só, essa namoradeira, essas duas poltronas em veludo, gente. O toque aqui, olha, é delicioso. Na cor Tiffany, estilo retrô. Isso vai arrasar na sua sala. Aí você dá aquele toque especial, olha só. Essas almofadas exclusivas, aliás, a namoradeira e as poltronas exclusivas aqui do Palácio. Você só vai encontrar aqui. Dá uma olhadinha, que ambiente lindo para você fazer sucesso aí na sua casa, hein? Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.